Galera, o preço das memórias RAM foi nas alturas por conta dos datacenters de IA. Isso fez até a Apple recuar na produção dos computadores. Se a Apple não tá conseguindo, porra, imagina a gente, né, cara? O Google veio aí com uma carta na manga que pode mudar tudo e fazer o preço da memória RAM normalizar. Será que isso é possível mesmo, Pedro? Será que é só por causa das IA? Ou tem a ver com o Alien Files também? Esse a gente vai descobrir nesse vídeo. Vamos lá. Fala, galera, como é que tá? Peter aqui. Bom, pra entender todo esse jogo, cara, a gente vai ter que fazer um recap. Indo ali pro início de 2021. Além da pandemia, ali aconteceu mais uma inovação pro mercado. O lançamento da DDR5. Você sabe o que é isso? Pô, não é partido não. A sigla DDR significa Double Data Rate, ou taxa de dados dupla. Tô fazendo dever de casa pro inglês, né? Bom, o nome é bem simples de entender, mas muita gente não sabe o que é isso, então eu vou explicar pra quem é leigo. Leigo no inglês. Pensa, cara, no DDR como uma estrada entre o processador e a memória. Cada geração nova de DDR é como se duplicasse a velocidade da estrada e o tamanho das vias, cara. Cada vez os carros passavam mais rápido em cada geração nova de DDR. E todas as memórias RAM vêm com um númerozinho. DDR3, DDR4, DDR5, ou seja, tem mais capacidade de entregar os dados de memória para o processador a cada nova geração. Vai subindo o númerozinho, vai ficando mais rápido, vai ficando mais larga essa estrada. E a geração muda a partir do que o processador exige. Quanto mais avançado, mais faminto pelos dados o processador fica. Está com muita fome, manda mais dados, entende? Então precisa de mais memória. A pegadinha é que a cada nova geração, tudo muda. O pino de encaixe é diferente, a placa-mãe precisa ser diferente. Uma placa-mãe com encaixe para DDR4 não recebe DDR5. Aí você já sabe, né, cara? A coisa fica difícil e o cascalho some do bolso na hora. Então vamos lá, voltando ali para nossa linha do tempo, 2021 foi lançada a tal da DDR5. Só que ela veio com disponibilidade mínima, cara, e um preço absurdo. Só para vocês terem noção, um kit DDR5 custava $1.000. O kit 32 GB da DDR4 tava sendo por $200, né? Mais ou menos isso aí. Então, cara, a maioria das pessoas ficou no DDR4, né? Pô, pra quê? Pra que eu vou pro DDR5 com esse valor? Com essa diferença absurda, né? Custo de oportunidade, né? Porque além de preço abusivo, pô, o cara tinha que mudar vários componentes do equipamento. E o mundo enfrentando uma pandemia global, cara, o preço de tudo nas alturas, ficou só então pra quem tinha realmente dinheiro sobrando e não se importava com isso. Só que aí deu ruim. Mercado afundando. Ali em 2022, 2023, sabe quando o mundo começou a normalizar de volta, depois do boom de compras da pandemia e todo mundo voltando à vida, a demanda por PC caiu. Se a demanda cai, o fabricante fica com o estoque cheio e aí o mercado começa a colapsar. E foi nessa época aí, cara, que todos os fabricantes de memória operaram com margens brutas negativas. Como assim, Peter? Tipo, o preço que o produto custa é maior do que o preço de venda. Tem noção disso, cara? Os caras estavam vendendo mais barato do que ele foi feito, do que ele foi pago para ser criado. A empresa começa a perder dinheiro antes mesmo de pagar as contas fixas. Por quê? Porque simplesmente não entra dinheiro suficiente e ela gasta ainda mais do que ganha para produzir. E é lógico que os fabricantes não só pararam de desenvolver novas tecnologias, como cortaram propositalmente a produção. Para elas fazia mais sentido não produzir do que perder dinheiro. Faz sentido, né? Para que eu vou fabricar uma DDR que só tá me dando prejuízo? E guarda essa informação. Elas pararam de fabricar os pentes de memória. Só vendiam o que ela já tinha, ok? Então, tinha no estoque? Não tinha estoque? Lá ficou parado? Vamos vender só isso aqui? Não é verdade? Não, vamos fabricar mais, chefe? Fabricar nada! Tá dando prejuízo, vamos só vender e acabou, vamos ficar quietinhos. Magicamente, os preços da DDR5 começaram a despencar ao longo de 2022. Por quê? Porque bem menos gente estava procurando e as empresas tinham parado de produzir. Então, meu irmão, tinha que tacar DDR no mercado e ninguém tava comprando. Baixa o valor. A RAM chegou a cair mais de 20% num único mês nessa época aí. Quem comprou RAM nessa janela, porra, fez um negócio pra caramba. Era um baita investimento, tipo o Bitcoin, né? Se tu comprou, se tem RAM nessa época aí, meu irmão, vende agora, né? Era o piso histórico da RAM. Só que aí o devorador do mercado foi criado. E a coisa começou a ficar ainda mais feia. Se liga. A criação do ChatGPT. Olha, galera, eu acredito que o lançamento do ChatGPT pela OpenAI vai estar nos livros de história das crianças nos próximos anos. Seus bisnetos vão lembrar disso. Nem vou imaginar que você fez parte disso. Fez parte não, né? Você viu. Bom, e se as próximas gerações usarem livros, né? Mas vocês entenderam. Em novembro de 2022, cara, foi dado tiro de largada pra todo mundo começar a investir em IA. As IAs começaram. Cara, foi uma corrida absurda, né? Como tá acontecendo agora. Metaverso foi esquecido uma fração de segundos, né? Todo mundo achava que metaverso ia ser coisa do futuro. E todo mundo tinha certeza de que a IA ia dominar tudo. É engraçado falar que todo mundo tinha certeza que a IA ia. Enfim, todo mundo tinha certeza, né? Que a IA ia dominar tudo. Porque não foi só um lançamento de uma IA generativa, foi uma mudança de padrão, né? Mudança de padrão, de comportamento, e a gente tá mudando, a gente tá se habituando com o IA até hoje. É claro que no início, cara, ninguém que produzia RAM sentiu isso diretamente. Quase ninguém também previu o impacto que a gente teria. Não dá pra imaginar tudo isso, cara. A gente sabia que, porra, IA era uma coisa muito recente, que tava impactando, que tava chegando avassaladora. Mas, cara, o que tá acontecendo agora é surreal, né? AI needs it.
To cure cancer, right? We're curing cancer. Right? Mas, cara, foi só as grandes empresas começarem a montar os data centers pra gente sentir a paulada que viria. A época de ouro pra montar PC. Cara, a gente podia dizer que de 2023 até o início de 2025 foi o momento perfeito pra quem queria montar um PC. Não sei se você montou um PC nesse período, mas eu montei, de verdade. No Brasil eu montei 2 PC lá. Lembro direitinho que a gente tava comprando as peças. Eu queria comprar direto, mas enfim. Os caras quiseram montar PC, mas saiu barato, foi legal. A DDR5 já tava mais madura, cara, os preços ainda estavam baixos. Então foi um bom momento. Lembra do preço do lançamento de $1.000 que eu falei? É claro que ele já era inflacionado por conta de ser um lançamento. Mas ali nesse período de 2023 a 2025, o preço do kit DDR5 de 32GB girava ali em torno de $100, cara. É o que eu te falei, cara, tipo, piso histórico, né? O kit DDR4, pra quem ainda não tinha atualizado, que queria fazer um upgrade em números, tava girando entre $70 e $90, com uma estabilidade de preço por anos ficou assim. Só que a parada na fabricação das memórias, a chegada do ChatGPT, tava desenhando uma paulada histórica no mercado todo, que hoje a gente já sabe o que aconteceu. Mas na época, ninguém nem imaginava. Imagina como é que seria o setup de antigamente com os preços de hoje. Ninguém ia conseguir comprar o que precisa. Ninguém, cara. E, cara, falando em setup, não adianta você querer atualizar tudo pra uma placa nova de vídeo, focar no melhor desempenho do teu PC, estudar programação que nem um louco, né? Usar IA pra ganhar mais dinheiro e continuar sentado numa cadeira de boteco prejudica muito o teu trabalho. Tá sentado onde? Tá sentando bem? Lá ele, né? Mas eu tô sentando bem. Quando a gente fala de cadeira, cara, é papo das coisas mais importantes do seu setup, da sua vida. Cadeira e colchão, é verdade. Calma que não é jabá de colchão, não. Quem fica sentado o dia inteiro tem que ter como prioridade número 1 a cadeira que você usa de verdade, cara. É literalmente a tua saúde. Mas não só isso, é o teu conforto, é o que traz mais produtividade pra tua rotina. Você trabalha mais e melhor simplesmente por ter uma cadeira boa. E eu tô aqui, ó, com a Kalena da Elements. É o tipo de cadeira que eu uso pra gravar, pra trabalhar, pra fazer reunião. Ela deita, tem massageador, cara, na lombar, cara. Isso aqui foi eu falando que eu não liguei, né, cara? Mas enfim. Mas ela é completaça pra caraca. Volta eu tô relaxando aqui. Eu deixei o link aqui embaixo pra você comprar a tua cadeira. Tem vários modelos e, ó, vale a pena demais. Já tive várias cadeiras mais iguais essa aqui, meu irmão. Não dá. Você é programador e tá me assistindo? Investe numa cadeira da Elements que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. QR Code tá aqui na tela também pra você escanear. E tem cupom INET, pagar mais desconto. Aproveitem. A IA engoliu o planeta. De 2024 para 2025, coisa ficou feia, a inteligência artificial tomou conta de tudo. Nasceu em 2022 com o ChatGPT e não precisou de muito para fazer parte da vida dos adolescentes dentro da escola, até dos mais velhos também, pesquisando por remédio no chat. E não pesquiso por remédio no chat, que eu lembro não, mas enfim. E é claro que isso ia ter um custo, cara, geral usando. Galera, treinar e rodar modelos de linguagem exige quantidades gigantescas, absurdas, de um tipo especial de memória. O HBM, High Bandwidth Memory. Ele não só é mais caro, como é o mais trabalhoso de fabricar e com margens muito melhores para os fabricantes. Aí com isso, cara, os fabricantes redirecionaram as fábricas para esse tipo de memória, para o HBM, que paga mais, e como as inteligências artificiais têm mais demanda, eles deixaram a RAM de consumidor em segundo plano. Para quem que vai focar na RAM de consumidor se com a IA, a RAM da IA tem mais demanda e dá mais margem de lucro? Antes a fabricação tinha parado. Quando voltou focado nos modelos para IA. E é óbvio que isso ia ter um custo. A alta explode. Eu falei para você que até o início de 2025 era um bom momento para montar PC, certo? Isso porque alguns meses depois do início do ano, os kits DDR5 de 32GB, né, que custavam ali em média $152 em setembro de 2025, chegaram a $296 em poucas semanas. Meu irmão, cara, mais do que dobrou. As empresas de memória RAM, como Corsair, subiu o preço em 62%, a G-Skill em 81%, a Team Group mais que dobrou de $130 para $280 em pouco mais de um mês. Mesmo produto, cara, exatamente as mesmas coisas nesse produto, né? Mas com preço mais que dobrado. Lá em Tóquio, pra você ter noção, cara, os varejistas começaram a limitar a quantidade de módulos que cada cliente podia comprar. Cara, foi papo de apocalipse tecnológico, galera. Cara, os caras iam na loja e compravam tudo. Por quê? Era tipo cambista de RAM. O cara comprava pra poder vender na esquina, meu irmão, que era um negócio de ouro. A escassez física. Bom, a gente passou, né, cara, pela boa hora de comprar e pela escassez de produção. Só que a crise foi levada a um outro patamar. A escassez física em 2026. Vários especialistas falaram de acréscimo de 300 a 500% do preço. Isso quer dizer, cara, que o que custava X, agora custa 3X ou 5X. Se era $100, agora estaria ali entre 300 a $500. Isso é bizarro no nível que eu não sei explicar. Até empresas como a Apple, cara, uma das maiores do mundo, começaram a sentir os efeitos. Você acha que é só no teu bolso? Não, cara. Essas empresas compram muito. Sentem também. Configurações de Mac Mini com 32GB e 64GB de RAM
e Mac Studio com 128 e 256 GB de RAM ficaram listados como indisponíveis na loja online da Apple nos Estados Unidos desde 11 de abril de 2026 e sem prazo de entrega e sem opção de pedido. Crise total, global. Nos lugares onde ainda tinha estoque, o prazo estimado de envio era de 16 a 18 semanas. Aí, para conter danos, a Apple removeu silenciosamente a opção de upgrade para 518 GB de RAM do Mac Studio em março, porque simplesmente não tem memória RAM por aí. A Micron, né, que é uma das 3 principais fabricantes de memória RAM do mundo, sentiu o baque e teve que vir a público dizer que a escassez pode se estender até 2028. Mas e agora, galera? Acabou tudo? Google salvador da pátria. Bom, em 24 de março de 2026, o Google anunciou o Turbo Quant. E ele nada mais é do que, abre aspas, um algoritmo de compressão de memória para inferência de modelos de linguagem que reduz o uso de RAM em até 6 vezes e aumenta a velocidade de inferência em até 8 vezes em GPUs H100 sem perda de precisão. Peter, não entendi nada, nem eu. Mas falando num bom português, que eu traduzi primeiro, né? Eles praticamente criaram uma forma de usar 6 vezes menos a RAM do que o normal. O mercado reagiu quase que imediatamente, pensou, pô, se precisar de 6 vezes menos RAM, as empresas vão vender menos, né? E do dia pra noite, cara, a capitalização das 3 principais empresas de memória RAM do mundo sofreu uma perda de cerca de 450 bilhões de dólares. Mas não foi só os preços das ações que baixaram. Na China, os pentes de DDR5 caíram 30% em questão de dias. E os preços na Amazon, mais de 20%, fizeram o kit da Corsair, por exemplo, de 32 GB de RAM, sair de 490 dólares para 380 dólares. Caiu tudo, cara. Tá caindo tudo. O problema é que para quem aumentou 300 a 500%, meu irmão, diminuir 30% em questão de dia não é nada, né? Concorda? É claro que qualquer desconto é sempre bem-vindo, né, galera? Mas ainda falta muito para a memória RAM voltar ao que era, aquele piso que eu falei. E como a própria Micron já disse, a coisa pode ficar feia por uns anos, ainda. O problema, galera, é que da mesma forma que como o pensamento pode ser de se rende 6 vezes mais, é só comprar menos, a coisa pode caminhar para um lado de se a gente consegue usar 6 vezes menos RAM, vamos investir ainda mais e ficar mais potente na parada. Mas eu vou te provocar. Pensa aí, cara, se você fizer o teu trabalho 6 vezes mais rápido, teu chefe vai te liberar para ir embora mais cedo ou te dar 6 vezes mais trabalho? E aí, com isso, as empresas vão investir ainda mais em vão comprar ainda mais memória RAM, as tecnologias vão aumentar ainda mais, até que vai surgir um DDR6, depois um DDR7 e assim por diante, não vai parar, cara. Mas me conta, você já montou um PC? Pagou quanto na sua memória RAM? Deixa nos comentários que eu tô lendo tudo, sou um leitor. E lembrando, cadeira boa aumenta a tua produtividade. Tô gravando direto, por quê? Porque estou com essa cadeirinha maravilhosa. Eu sento bem, cara, mas porque tô na cadeira boa. Não fica focando só nas produtividades da IA e das placas, não. Com mais conforto você produz mais, você se sente mais inspirado pra produzir. Então vale a pena demais você comprar essas cadeiras aqui da Hermes, ok? Só escanear o QR Code aqui, eu tocar os links que estão aqui embaixo. E ó, cupom INET pra ganhar desconto. Bora, galera! Tô lendo os comentários agora. Comprou, montou teu PC na época que tava baixo ou tá montando agora e tá suado pra caramba? Como é que é o teu setup do computador? Comenta que eu quero saber. Obrigado por esse vídeo, galera. Tamo junto sempre. Até a próxima. Valeu, fui!